Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar com você. E junto conosco nessa aula tá aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E nós vamos juntos retomarmos alguns conteúdos, relembrarmos alguns aspectos históricos que você com certeza conhece, mas precisamos deixar fresco na sua memória, reforçar alguns conhecimentos, ok? Então, hoje nós vamos relembrar o que foi o imperialismo na África e na Ásia e vamos retomar como a questão nacionalista esteve presente no início da Primeira Guerra Mundial. Então, tenha caderno, lápis, caneta junto de você. Se você tiver esses textos no caderno, localize para poder fazer uma revisão ou anote tudo aquilo que você considerar importante para continuar estudando. Combinado, criança? Vamos para a nossa aula e antes, uma pergunta aí para te aquecer no nosso assunto. Você consegue resumir o que foi a Revolução Industrial? Um resumo rápido assim na cabeça. Você consegue fazer? O que foi isso? Revolução Industrial. Revolução traz ali a ideia de mudança, industrial tem a ver com a fabricação de produtos. Isso, você vai juntando, lembra da Inglaterra? Boa, bebê! Então, a Revolução Industrial foi um processo de transformação no modo de produção de mercadorias. Revolução, mudança industrial, produção de mercadorias. Olha aí. A introdução de máquinas acelerou a fabricação de artigos e a exploração de recursos da natureza. Mudou também as relações sociais com as figuras do patrão e do operário. E teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Reparou? Um resumo muito rápido do que foi a Revolução Industrial, mas já serviu para você lembrar. Então, a partir da Revolução Industrial, nós vamos estudar alguns outros elementos ligados a isso nessa nossa aula. Vem com a gente. Para a gente começar, dê uma olhada nessa manchete que está embaixo da sua tela. Vacinação contra a Covid-19 reforça abismo entre países ricos e pobres. Quase metade das doses aplicadas globalmente foram administradas nos Estados Unidos e na China. No continente africano, foram menos de 2% do total global. Essa é uma notícia do mês de maio de 2021. Os países que se industrializaram ainda antes do século XX conseguiram dominar colônias e o comércio mundial. Este domínio levou a grandes desigualdades, tanto financeiras quanto no desenvolvimento humano. Então, grandes desigualdades entre países que se industrializaram primeiro e países que demoraram a ter o seu processo de industrialização. E aí eu te pergunto, é justo haver desigualdade entre os países? É justo, por exemplo, como no caso da manchete, haver um abismo entre países ricos e pobres na vacinação contra a Covid-19? Há justiça nisso? Óbvio que não, né? Mas vamos entender um pouquinho das raízes dessa desigualdade a partir da Revolução Industrial. Ainda mais uma manchete para você do lado direito da sua tela. Facebook remove 2,5 milhões de posts com discurso de ódio em 6 meses. 2,5 milhões de posts com discurso de ódio. Essa notícia, que é de 2018, sobre discursos de ódio, ela retrata que em muitas ocasiões os discursos de ódio eles têm um tom nacionalista, desse orgulho exacerbado sobre o seu país, de superioridade do seu país. É importante nós verificarmos que em alguns momentos esse tipo de discurso de superioridade de um povo sobre outro povo, isso levou o mundo à guerra. E a Primeira Guerra Mundial foi um exemplo disso. A ideia de superioridade de um povo sobre outro. Como também levou ao imperialismo. Essa ideia de superioridade de um povo sobre outro. Um povo mais primitivo, enquanto outro povo é mais civilizado. Então temos que ter cuidado com essas noções de superioridade que a gente sabe que não existem entre seres humanos. Somos todos seres humanos. Imperialismo aconteceu entre 1873 e 1914, nos 40 anos anteriores
a Primeira Guerra Mundial. Os países industrializados, eles iniciaram uma corrida buscando novos territórios para expandir as suas influências políticas e as suas influências econômicas. Esses novos territórios foram estabelecidos na África e na Ásia. Então esse imperialismo aí também é chamado de neocolonialismo. Novas colônias, principalmente África e Ásia. Justificativa para essa corrida em busca de colônias, esse novo colonialismo, o chamado fardo do homem branco, ou ainda missão civilizadora, a ideia de levar aos africanos e os asiáticos a civilização, ou seja, povos da África e da Ásia seriam atrasados, primitivos, e precisaria de que os povos europeus industrializados ajudassem esses povos a chegar à civilização. Essa era a ideia. Reparou? Superioridade presente nesse discurso. Os objetivos dessa prática imperialista: oportunidade de investir dinheiro, capital. Então, bancos, financiamentos desses países industrializados investindo nas colônias. Ainda, o principal, interesse nos mercados produtores de matérias-primas, como cobre, carvão, ferro, borracha, entre outros. Por que matérias-primas? Levar até as indústrias do seu próprio país, da sua metrópole, para poder transformar isso em mercadorias, em produtos industrializados. Então, matérias-primas mais baratas era o interesse. Ainda, o interesse de mercados consumidores para esses produtos industrializados. Então, alguém que comprasse esses produtos industrializados, que consistiam na venda, muitas vezes imposta culturalmente, obrigada àquela colônia a comprar dos produtos fabricados pelos países industrializados sobre os seus territórios dominados. Então, os principais interesses: conseguir matéria-prima barata e conseguir lugares que comprem esses produtos, mercados consumidores para os produtos acabados. Principais interesses do imperialismo. Atividade para você sobre essa exploração dos países industrializados, conhecida como imperialismo. Responda: A. Quais os continentes principalmente atingidos? Foram 2, lembra? Quais seriam os interesses dos países industrializados em fazer essa dominação? Responda aí.
Quais os continentes atingidos pelo imperialismo, nessa política de expansão, de dominação de colônias, entre 1873 e 1914? Quais? Claro, África e Ásia, nós falamos sobre isso. Ainda, quais os interesses dos países industrializados ao dominar colônias? Busca por fornecedores de matérias-primas, como por exemplo minérios, petróleo, borracha, entre outros, e, além da busca por matéria-prima barata, a busca por mercados consumidores de produtos industrializados, os dois principais objetivos do imperialismo. Além destes objetivos que nós falamos aí, existem outros elementos envolvidos na prática imperialista dos países industrializados. Destacam-se outros motivos, entre eles, extração de ouro e diamantes, como exploração da força de trabalho e das terras dominadas, para o cultivo de lavouras que interessassem para os países imperialistas. Exemplo, lavouras de café, lavouras de açúcar, cacau, entre outros. Então, explorar as terras dessas colônias para fornecer alimentos para a população da metrópole, com um acesso muito mais barato a esses alimentos. Então, exploração dessas terras, exploração do trabalho desses povos colonizados, como por exemplo, essa charge que mostra o rei da Bélgica, Leopoldo II, como se fosse uma cobra envolvendo um coletor de borracha do Congo. Então, você percebe a exploração dos trabalhadores locais também por esses países imperialistas. Esse mapa na sua tela, ele te dá uma noção aí de África e Ásia e a dominação dos países europeus, os países industrializados sobre África e Ásia. Então você percebe que praticamente todo o continente africano era dominado por países industrializados, assim como praticamente todo o sul da Ásia, até parte da Oceania, dominado pelos países industrializados. Esse mapa te dá uma noção disso. E, como mostra Inglaterra e França como as principais potências imperialistas. Inglaterra e França dominando, então, essas potências imperialistas. Inglaterra aqui nesse tom mais rosa, a França aí nesse tom mais azul. Aqui você percebe a dominação deles sobre outros povos. Então mostra isso, como os países industrializados expandiram então para cima dessas colônias de África, Ásia e até parte da Oceania. Tarefa para você, leia esse texto comigo de Cecil Rhodes, um empresário britânico que enriqueceu muito no final do século XIX, explorando minérios na África. Leia aí. O mundo está quase todo parcelado e o que resta dele está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse. Interprete o que ele quis dizer com essa frase. Eu anexaria os planetas se pudesse.
Nesse período de dominação dos países industrializados sobre colônias na África e na Ásia, Cecil Rhodes disse isso: eu anexaria os planetas se pudesse. O que ele quis dizer com isso? O Cecil Rhodes resume bem a ânsia de poder, a ânsia de riqueza do imperialismo do século XIX. O desejo de conquistar terras, de submeter os povos, de ver esses povos sob domínio britânico, no caso dele, como tanto ocorreu em tantos territórios da África e da Ásia. Então a ideia de dominar tudo o que fosse possível, até os planetas, se fosse possível dominar, ele desejaria. Você viu aí por essa frase. Então vamos dominar o que for possível fazer. E o Cecil Rhodes foi um dos que mais enriqueceu aí com essa dominação. E, falando um pouquinho sobre nacionalismo, primeiro a definição de nacionalismo, no mesmo conjunto, anterior à Primeira Guerra Mundial, um nacionalismo crescente na Europa, mesmo contexto, mesmo conjunto de tempo do imperialismo. Nacionalismo, movimentos que pretendem agrupar num mesmo estado povos de culturas semelhantes. Ou podemos definir como preferência por tudo que é nacional e exaltação desses valores, dessas tradições nacionais. Uma outra definição: nacionalismo é uma ideologia que exalta as características de uma nação tida como ideal e que merece toda a lealdade dos seus cidadãos. Então essa ideia de defender a sua nação, que é perfeita e superior às outras, então. Ok? Definindo aí mais ou menos nacionalismo. Para entendermos nacionalismos na Europa no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Os ingleses se viam como o povo mais civilizado do mundo. Itália, pós-unificação, pretendia dominar territórios que estavam sob controle de outros países. Pan-germanismo, unificar todos os povos germânicos da Europa, claro, sob a liderança da Alemanha. Então a Alemanha poderia invadir outros territórios para anexar os povos de cultura semelhante na mesma Alemanha. Revanchismo francês, após derrota para a Alemanha na guerra de 1871, guerra franco-prussiana, logo após a reunificação da Alemanha, então a Alemanha derrotou a França. Os franceses tinham um sentimento de revanche. Então você tem esses sentimentos acontecendo na Europa. Os ingleses como civilizados e não aceitando um outro povo na liderança mundial. Então cada um defendendo a sua nação, o seu povo, os seus valores, suas tradições, ou juntar num mesmo espaço povos de culturas semelhantes, como o caso dos germânicos. Ainda havia o pan-eslavismo, do povo eslavo. Queria libertar territórios eslavos na região sul da Europa, nos Balcãs, que estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, para formar então um país de cultura semelhante, a Grande Sérvia, a pátria dos eslavos. Então, essa ideia de unir sobre o mesmo território. Havia esse sentimento também. Ainda, há a existência do Império Austro-Húngaro. O império que cresceu muito na Europa no final do século XIX, exatamente dominando vários outros povos, como húngaros, tchecos, italianos, eslovacos, croatas, romenos, e que todos esses povos, claro, desejavam sua independência do Império Austro-Húngaro. Então aí temos um problema nesse império. Então vários povos desejando sua independência. Percebeu? Esse mapa da Europa, então, ele está recheado de rivalidades entre os países e ainda de povos tentando ter a sua independência, ter o seu próprio governo. Culmina isso na formação de alianças antes da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a Tríplice Aliança, de 1882, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Rússia, Inglaterra ou França. E isso encaminha-se para a Primeira Guerra Mundial. Atividade para você, leia comigo esse texto. Daí também emerge uma força muito distinta de se conceber a guerra. A segurança da nação e sua sobrevivência não dependeriam mais de acordos e tratados que reintroduzissem o equilíbrio ou a estabilidade perdida. A segurança só seria alcançada se o outro fosse reduzido à impotência absoluta ou mesmo
eliminado. Esse é o clima na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. A ideia de que o meu país, o meu povo só será seguro se o outro for eliminado. Como o nacionalismo influenciou no início da Primeira Guerra Mundial? Como o nacionalismo influenciou aí no início da guerra? Antes disso, lembremos, não é só o nacionalismo que tem influência no início da Primeira Guerra Mundial. As práticas imperialistas também, essa disputa, essa rivalidade comercial, de produção industrial, liderança econômica. Além disso, havia rivalidades nacionalistas fortes entre os países industrializados, o que acirrava os ânimos para que uma guerra que tinha por intenção destruir por completo o inimigo. Não só a rivalidade comercial, mas essa rivalidade entre os povos, de superioridade de um povo sobre o outro. Nessa aula, nós retomamos que o imperialismo, ou neocolonialismo, do século XIX foi a dominação de territórios e de povos da África e da Ásia por parte dos países industrializados. Vimos também que, além das questões coloniais, o nacionalismo foi um importante fator que levou o mundo até a Primeira Guerra Mundial. É isso, povo. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!